Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite, amém? Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Nós estamos na última quinta-feira do ano, amém, irmãos? Ufa, chegamos, hein? Graças a Deus. Eu pedi para fazer um post sobre o que vai acontecer na nossa virada do ano. Muitas pessoas projetam o seu ano de formas diferentes. E uma das formas mais eficientes como é que você projeta a sua vida financeira? Você programando, contendo despesas, estabelecendo metas. Se tem uma viagem, aquisição de um bem, de um imóvel, automóvel, ou cirurgia, estética. E o que você faz? Ou você faz um empréstimo, ou você faz uma programação para pagar à vista, enfim. Mas tudo isso é muito bom, sim, é muito bom. Mas mais do que isso, é nós começarmos o ano com os nossos projetos consagrando ao Senhor. Amém, irmãos? Amém, queridos? E para isso nós vamos, por favor, pastora Dani, nós vamos, deixa só uma coisa. Você vai receber essa filipeta aqui, ok? Você pode escrever frente e verso. Tá? Eu vou te ensinar a ser sintetizado. Então, pedido 1, pedido 2, pedido 3, 4, 5, no verso. Se não der tudo isso, você faz uma carta também. Tá? E traz para nós estarmos orando na virada do ano e consagrando os nossos motivos de oração na casa do Senhor. Amém? Então, domingo agora o nosso culto vai começar às 10 da noite e nós iremos até a virada do ano. E eu creio que será uma bênção de Deus em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho observado esse ano o que tem feito e dado resultados em diversas áreas. E eu quero hoje estar falando com vocês de uma palavra muito importante, que está baseado no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu até fiz uma menção na rede social, que nós estaremos falando um pouquinho sobre isso hoje. 1 Reis, capítulo 13. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 1. Ok. A tradução minha está praticamente igual a que está aqui no telão. Você vai nos acompanhar. Diz assim, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe do texto fala, um profeta prediz contra o altar. Para o versículo 1 em diante diz assim, eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel, um homem de Deus. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso.
e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora por favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Agora no versículo 11, diz assim também, o versículo seguinte: morava em Betel um profeta velho, viera seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por qual caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardar-me um jumento. Albardaram-lhe um jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo e a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus e viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: portanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de um profeta a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para que ele e o jumento. Foi, pois, e um leão encontrou o caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e vieram, e viram um corpo lançado no caminho, como também um leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Aí no versículo 28, ele se foi e achou o cadáver atirado no meio do caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento, tornou a levar. Assim veio o profeta velho para a cidade, para chorar e enterrar. Aí em versículo 33,
Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou do seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para os lugares altos, a quem queria consagrar para sacerdotes os lugares altos. Isso se tornou pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Vamos entender o que esse texto quer nos falar nesta noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos na tua casa e te louvamos porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Usa a minha vida e que nós tenhamos, ó Senhor, de ti o melhor para esta noite através da tua palavra. Fala conosco, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, vocês sempre vão escutar eu falar a seguinte frase: eu não tenho nada, eu tenho somente uma palavra de Deus sobre a minha vida. Vocês sempre vão escutar eu falar constantemente esta palavra. Por quê? Porque quando você está debaixo, orientado por uma palavra, você vai entender o que esse texto fala. Quem está e vive debaixo de uma palavra, Deus sempre estará favorecendo pessoas, estruturas, governos, por causa da obediência. Eu aprendi esse ano uma coisa muito importante que Deus me fez, assim, eu parar para meditar. O quê? Que se Deus, eu até conversando com algumas pessoas por esses dias, eu dizia o seguinte, que se Deus chamasse um homem técnico para construir a arca, ele certamente não obedeceria a Deus. Por quê? Ele falaria assim: eu sou carpinteiro, sou técnico em carpintaria, já construí várias coisas, mas essa planta que você está me dando e essa decisão que você está decidindo por mim, isso não vai vingar. Se Noé, que construiu a arca, fosse técnico, a arca não seria construída por ele. Noé, ele tornou-se um homem que entrou na história bíblica porque ele não era um homem técnico, ele não era uma pessoa experimentada, não era um homem obediente. O texto que nós lemos fala claramente sobre isso. Eu até anotei algumas coisas aqui, eu quero que você aprenda nessa noite. O significado desse texto que nós acabamos de ler fala a respeito de um homem que fez uma predição contra um altar. Deus logo mostrou que esse altar era uma nova forma de religião, que era para Deus, naquela época, inaceitável. Então vem de Judá um profeta até Betel, e por palavras ousadas e ações dramáticas, condenou tanto o povo quanto o rei. E diz lá o texto que a palavra falou contra o altar que Deus não havia aprovado, um altar que Deus não tinha participação. E ele disse que nasceria naquele lugar, naquela região, um descendente de Davi. O que é descendente? Alguém segundo o coração de Deus. Alguém que pudesse obedecer incondicionalmente. E esse nome se chamaria, ou chamará, Josias. Josias quer dizer Jeová cura, Deus salva, Deus cura. E nós precisamos entender que quando o texto fala que Jeroboão ouve, ele escuta uma palavra de confronto.
E quando ele foi confrontado, ele contra-atacou. E o profeta veio dizendo: olha, Deus deu a você tudo isso. Deus deu a você o reino. Deus te deu a oportunidade de governar e reinar. Mas você está fazendo aquilo que o meu coração não aprova. Você está dirigindo o povo, levantando altares que não é para mim. Você está levantando pessoas com esses altares que eu não mandei você levantar. E por causa disso, esse altar, ele vai rachar. E a cinza sairá desse altar. E Jeroboão, o que ele fez? Ele olha para aquele profeta e aponta um dedo. E dizendo: olha, isso eu não aceito. E diz que imediatamente, quando ele se levanta contra a palavra de Deus, diz que o braço daquele rei secou, ficou seco e duro. E aí ele viu que era Deus dando aquele sinal que estava... Pode baixar um pouquinho. Que era Deus que estava dando o sinal, dizendo: sou eu que estou falando com você. E aí o texto fala que ele agora fala, aquele homem que a Bíblia não menciona, não fala o nome desse profeta. E o texto fala que era um profeta novo. Aos olhos do rei era um homem novo. E diz lá que ele viu que era Deus falando na boca daquele rapaz. E ele vai naquele rapaz, ou o profeta novo, o servo do Senhor, e fala assim: olha, por favor, ore ao seu Deus, acalma o teu coração, eu me excedi, eu quero que você ore. Diz a palavra que o profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Nós estamos numa geração que só vai obedecer, ouvir a voz de Deus, quem tem experiência com Deus. Nós estamos numa geração, eu não sei o que virá 2024, os anos que estão por vir, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que contra Israel, nós, a igreja de Cristo, que está debaixo da orientação, debaixo de uma palavra, esses não sofrerão dano algum. Você crê nisso em nome de Jesus? E quando eu li esse texto vem falando comigo alguns meses. E esse texto, ele nos dá algumas lições que eu quero te ensinar hoje. Eu separei aqui 7. A Bíblia, irmãos, ela é extremamente extraordinária. E as lições que nós extraímos nesse texto de 1 Reis 13, fala em primeiro lugar, um servo anônimo e destemido. A Bíblia relata, no texto que nós lemos, que por cobiça, por mentiras ao povo, incentivando o povo a adorar bezerros de ouro, pela cobiça que tanto o povo e o rei tinham, diz lá que Jeroboão tirou a adoração a Deus daquilo que era devido. Ele designa tarefas a alguém e extirpa completamente a palavra. E a tarefa do homem de Deus era profetizar contra uma adoração desviada. A adoração que o povo fazia naquela época era uma adoração desviada. E o Senhor falou severamente com Jeroboão. Mas o texto fala que o cerne, o centro da palavra da história não era o profeta, e sim aquilo que estava acontecendo dentro de um reino que não era de Jeroboão, era de Deus. Estava acontecendo coisas no meio de um povo que não era de Jeroboão, mas era o povo de Deus. E ele vai e se levanta, e diz o texto, que ele se contrapõe com aquilo que Deus não estava aceitando. O que Deus não estava aceitando? Deus não estava aceitando uma adoração desviada. Eu vejo muita gente falando isso. Eu vejo muitas pessoas até usando esse termo, né? E eu quero falar aqui uma verdade muito clara. Aí você fala assim: nossa, você já ouviu em alguns cultos, ou aqui ou em outros lugares,
de pessoas sendo usadas por Deus e falando com A ou B ou C, dizendo: eu vejo uma obra de macumbaria contra a sua casa, contra a sua vida. Eu vejo o diabo se levantando. Eu vejo como se fosse uma serpente te rodeando. Eu vejo isso, eu quero falar, pegando o texto bíblico. Quando Paulo vai para a ilha de Malta, se não me falha a memória, Deus permitiu a cobra picar Paulo, mas não permitiu o veneno fazer efeito na vida de Paulo. Deus permite a macumba vir contra você. Deus permite alguém se levantar, fazer algo contra você. Mas Deus não permite o efeito acontecer. E você precisa entender o que eu aprendi em toda uma caminhada. Eu lembro que quando eu fui designado a uma região do Brasil, e o que eu enfrentei foram coisas sérias e terríveis. E hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela foi muito ruim com a obra de Deus. Muito ruim. E hoje ela deve ter os seus 33 anos de idade, se muito for. Uma pessoa muito usada por Deus. Muito usada por Deus. Mas que num dado momento ela deu lugar a Satanás. E eu lembro que eu estava nos Estados Unidos pregando. E me liga um pastor, falou: olha, você está aí na igreja, está na Efraim? Eu falei: não, eu estou em outro país, eu estou aqui nessa cidade. Ele falou: nossa, eu fui aí, eu precisava ir aí falar com você, mas já que você está longe, eu quero dizer para você, alguém naquela região que um dia se levantou contra a tua vida, se levantou contra a casa de Deus, e que te fez um mal, e o mal era para parar, te derrubar, tentando tantas coisas te manchar, mas nada acharam contra ti. Deus está falando que antes que termine o 23, eu vou abater e estou tirando essa vida da terra. E tirou. Hoje eu fiquei sabendo que ele morreu. Porque não tocou em mim, tocou num plano. E eu quero falar uma coisa para a tua vida. Olha, irmãos, eu posso ser o cara mais criticado, mais odiado, mais mal interpretado. Eu posso ser o que for, mas uma coisa eu nunca vou buscar ser: reprovado diante de Deus. Porque o que Deus coloca na minha boca, eu vou falar. E quem é ovelha vai ouvir a voz do pastor, o supremo pastor. Então, aleluias, nós precisamos, nesse ano de 2024, arrancar da nossa vida a primeira lição, que veio o profeta e repreendeu Jeroboão, que estava na zona de conforto, não vai pegar nada, eu sou rei. Eu levantei sacerdotes no meu gosto, e eles vão, se ele levantasse homens segundo o coração de Deus, ok, a palavra não seria essa que ele estava recebendo, mas não, veio o profeta e falou assim: você está contaminando o altar, você está comprometendo o meu povo, você está levantando uma adoração desviada, e isso eu não quero. Aí o rei se enfurece, porque ele estava exposto, porque ele estava sendo desmascarado, mas diz lá que Deus agiu. E eu quero falar, 2024 não será um ano de, aleluia, de uma adoração desviada, mas será um ano de uma adoração, aleluia, anônima, mas que Deus vai receber como incenso puro e suave diante dele. A segunda lição que eu descubro nesse texto é a disposição em orar por aqueles que nos perseguem. A Bíblia fala que lá em Mateus 5, põe para mim Mateus 5, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 2, 3. Olha só. Olha o que Jesus quer falar com a gente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque destes é o quê? Bem-aventurados os que choram, porque que vai acontecer? Será consolado. Continua. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos que vai acontecer? Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem é limpo, o que acontece? Verá Deus. Bem-aventurados os pacificadores. O que é pacificador? Sentou com alguém indignado,
alguém te ligou indignado, se você foi pacificador, você é bem-aventurado, porque você será chamado filho de Deus. 10. Bem-aventurados perseguidos por causa do quê? Da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós. 12. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então o profeta foi, a Bíblia não fala de forma, quem era ele? Mas ele era um homem que Deus havia mandado. E ele estava debaixo de uma palavra. E o que ele faz? Recapitulando. Primeiro, ele denuncia uma adoração desviada. Ele denuncia um coração que não estava aberto para receber da parte de Deus. Então agora ele vai o quê? Ora, libera a palavra. E o rei fala assim: não, mate esse rapaz, arrebenta com a vida dele. E lá no capítulo 13, versículos de número 4 a 6, é relatado que quando o rei Jeroboão ouve a palavra do homem de Deus, ele provavelmente ordenou os guardas que prendessem o profeta. No mesmo instante, como nós lemos, Deus interferiu, a mão de Jeroboão ficou seca e imóvel. Vendo isso, o rei, ele vai e pede ao profeta que ore a Deus a favor dele, e assim o homem de Deus fez, e ele orou em favor daquele que estava a fim de prendê-lo, e o Senhor ouviu. O Senhor Jesus nos orienta a fazer o mesmo, orando pelo aquilo que está acontecendo, por aquilo que nos persegue, por aquilo que está nos maltratando. E eu quero declarar sobre a tua vida: a melhor coisa é você orar. A melhor coisa é quando eu oro, a melhor coisa é quando você ora, porque quando eu oro eu estou dizendo: eu não sei o que, porque tudo isso está vindo comigo, eu não sei porque tudo isso está acontecendo comigo, mas eu sei de uma coisa: eu sei que em tudo podes e nenhum dos seus planos poderão ser impedidos. Aleluia. Digo novamente, se houvesse uma adoração sincera, se houvesse uma adoração verdadeira, a palavra contra Jeroboão não seria esta, dizendo: coloca a casa em ordem, coloca, o reino é meu, o povo é meu, a autoridade que eu dei a você é minha, e você não pode usá-la de qualquer maneira. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se você soubesse a autoridade que está sobre a tua vida, se você soubesse o caminho da oração, como ele é eficaz na sua vida, se você soubesse o que Deus pode fazer através da tua vida, você não ficaria preso a nenhuma situação que este mundo quer. Você muitas vezes constrói um castelo de razões. Eu já construí vários castelos de razões, e muitas vezes eu coloco a promessa de Deus dentro de um opróbrio, dentro de um lugar pobre. Não, construa um castelo da promessa de Deus sobre a tua vida, e dê a Satanás o que ele merece. O que o diabo merece? O teu desprezo, porque maior que está em nós do que no mundo está, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, em primeiro lugar, você precisa ser destemido, você tem que entregar uma adoração sincera, você tem que ter uma disposição para orar para aquilo que está te ferindo. Em terceiro lugar, obedeça a Deus e renuncie às propostas contrárias à sua vontade. Versículos de número 7 a 10, olha o que diz lá, disse 1 Reis 13, também fez a sala, 1 Reis 13, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e te recompensarei. 8, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses a metade da tua casa, não iria contigo, não comeria pão, nem beberia água nesse lugar. 9, porque assim me ordenou a palavra do Senhor, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, não voltarás pelo caminho por onde foste. 10, e se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Entre esses 3 versículos, nós vemos um grau de persuasão terrível contra a vida daquele homem. E o texto fala que Deus havia dito para ele:
não coma nem beba, e não volte pelo caminho por onde você veio. E realmente, a Bíblia relata que o homem de Deus obedeceu, indo por outro, voltando por outro, e rejeitando a proposta do rei Jeroboão. Então, veja só, a terceira lição que nós entendemos é que nós devemos obedecer a Deus e renunciar às propostas contrárias à sua vontade, não a minha, e sim a vontade de Deus, não a sua, e sim a vontade de Deus. E diz lá que ele foi, fez o que Deus mandou, voltou pelo caminho que Deus mandou, não sentou com o rei que Deus mandou. Por quê? Porque aquilo estava fora do ambiente, de uma esfera com que ele estava aprendendo, que ele tinha convivência. Então era muito fácil ele discernir a voz de Deus de uma ordem com aquilo que Deus havia mandado. Então muitas das vezes nós precisamos aumentar o nosso filtro e aprendemos que Deus permite nós estarmos em outros ambientes para vermos se realmente nós levamos ao pé da letra aquilo que Deus manda nós fazermos, se nós estamos prontos e propostos a obedecer e renunciar a uma proposta contrária à vontade de Deus. Eu quero falar para você que aquilo que vem como proposta para a tua vida, se não está ligado a uma palavra que Deus já te deu, fuja dessa proposta. Ah, mas o rei me chamou e falou que vai me abençoar. Lá o profeta disse: nem que você me dê a metade da sua casa, eu não vou desobedecer o que o céu já comandou sobre a minha vida. E eu quero falar, eu pergunto para você, se hoje você fosse contemplado na conta bancária, o banco te ligasse e falar que tudo bem, aqui é do Banco do Brasil, tudo bem? É o seu José, aqui é o Jeová Jirê, o gerente do banco. E você foi sorteado, o número da sua conta foi sorteado, e na sua conta, veja aí, você ganhou 50 mil reais. Você vai falar: oh glória, 50 mil na virada, a mega da virada. Aí eu pergunto para você, o teu coração a Deus é o mesmo depois desses 50 mil ou não? Sabe o que acontece? Por que tem muitas portas que não se abrem? Por que tem muita coisa que não acontece? Porque Deus não pode te perder. Porque mesmo você não tendo o que você tem, o que você precisa ter, mas Ele dando o que você precisa viver, Ele tem você nas palmas das mãos dEle. Porque se Ele te der amanhã, possivelmente, eu dei um exemplo de um valor como esse. Mas se eu não falou que Deus me tem, sim, mas uma coisa que Deus não pode interferir é no teu e no meu, no nosso livre-arbítrio. Então, você precisa entender, o rei chamou o profeta. E se Deus disse para ele: não saia em nenhum milímetro daquilo que eu te falei, é porque Deus sabia que ele poderia ser persuadido, e foi. Sabe como? Na quinta lição que nós vemos, o que aconteceu? Ele ouviu o rei e não obedeceu, mas veio um velho profeta e falou com ele, e ele obedeceu. Homens que se dizem homens de Deus, que têm uma eloquência de palavra, que têm um sentimento até de inveja e de soberba, que têm um sentimento de autopromoção, que tem sentimento que de repente viu. Eu conheço pessoas que têm dons, que olha para você e vê a grandiosidade de Deus sobre a tua vida, e se ele não for maduro, ele não vai querer o seu bem, ele vai querer o seu pior. Tem muitas pessoas que você está lá, o rei me ofereceu, mas eu não obedeci, mas dentro de um ambiente que você está acostumado a viver, Deus já te deu uma palavra, e você de repente está aí,
vulnerável, porque alguma coisa não aconteceu na sua vida esse ano. Na minha vida, irmãos, muitas coisas não aconteceram esse ano, e eu louvei a Deus e agradeci, porque não aconteceram essas coisas. Porque Deus tinha um livramento, possivelmente. Deus tinha algo, coisas para a minha vida, né? Eu agradeci a Deus, porque o mês de dezembro não estou trabalhando fora. Porque, aleluia, eu sei que Deus está querendo me livrar de alguma coisa. E você entende essas coisas? Mas eu nunca vou ver de forma negativa, porque tudo está acontecendo. Eu vou levantar a mão se a minha vida é do Mestre. Se a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então tudo está debaixo do controle dele, da minha vida. Ele nunca vai mandar eu parar para descansar, para me envergonhar amanhã. Ele nunca vai parar, falar para eu tomar uma atitude, para eu ficar exposto e vulnerável. Não, ele tem um propósito, e Deus falou para ele: não pare no caminho que você veio, não volte, não pare para conversar com ninguém. Mas diz lá, um homem, um profeta, que estava acostumado com a adoração desviada, que estava acostumado com a corrupção, porque ele era como se fosse, se você for ler e ver alguns estudos sobre isso, você vai ver que ele era um profeta que foi comprado, porque ele já estava velho, e falou: não, eu vou me indispor contra o reino de Jeroboão, não, ele já me dá lá a bolsa profeta, eu tenho bolsa profeta, está lá, não vai faltar nada para mim, não. Ele quer que eu profetize o que? Vitória? Vou profetizar vitória. Ele quer que eu profetize ruína? Vou profetizar ruína. Mas eu não vou me indispor com o rei. Mas ele se indispôs com o rei dos reis, né? Aí diz lá que esse profeta, ele tinha uma autoridade de persuasão tão grande, que ele conseguiu convencer aquele que não tinha experiência com o ambiente. Ele conseguiu iludir, ludibriar, envolver quem não estava no ambiente corrompido, e ele estava tão cheio daquilo, usou o seu dom de forma errada. E lá o profeta novo vai, senta na mesa dele, come. Na hora que ele acaba de comer e beber, o Espírito Santo de Deus virou para ele e falou assim: eu te disse para você não parar, eu disse para você não ficar, eu disse que era para você ir por um caminho e voltar para o outro e não conversar com ninguém. Eu falei para você liberar a palavra, mas porque você foi rebelde, porque você foi rebelde com essa ordem que eu te dei, você não conhecerá o túmulo dos teus pais. E diz lá que ele, no meio do caminho, sai o leão, aleluia, e o mata, aleluia, e o leão ficou do lado, não degolou ele, não devorou ele, nem o jumento que ele estava montado, aleluia. Aí o profeta velho viu que realmente o que Deus havia dito, aleluia, para aquele novo, era verdadeiramente a palavra do Senhor. Eu quero falar uma coisa para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos debaixo de uma palavra, aleluia. O profeta velho significa a religiosidade, o comodismo, a zona de conforto. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer 2024, eu não sei o que está por vir aí 2024, mas de uma coisa eu tenho certeza: a promessa ela vai continuar se cumprindo na nossa vida. Disso eu tenho certeza. Eu não sei o que vai acontecer na economia, mas eu sei de uma coisa: a farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da botija vai faltar, porque quem está debaixo de palavra, o céu se encarrega. Como eu disse, a cobra picou Paulo, mas o veneno não fez efeito na vida de Paulo. Uma macumba é feita, mas ela não terá efeito sobre a tua vida. Pode acontecer o que for, que quem está debaixo desta palavra nunca jamais será lesado, para a glória do nome do Senhor Jesus. Saia das distrações. A sexta lição que eu aprendo: não acredite em tudo que dizem para você, debaixo de um rótulo, como esse profeta velho usou. É Deus que está falando. Diz lá que a partir do versículo 15, o velho profeta de Betel convida o homem a ir à sua mesa e lá comer. E Deus havia dito para ele: não comerás, nem beberás, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Mas o velho mente para um homem de Deus, dizendo que um anjo havia falado por ordem do Senhor. Irmãos, em quem o profeta deveria acreditar?
No que Deus havia dito ou no que o homem tinha perseguido? E se acredita que tem muitas pessoas, porque uma promessa não se cumpre no tempo que ele acha que tem que se cumprir, e ele acaba retrocedendo uma caminhada inteira do que Deus tem para a vida de muitas pessoas. Sabe o que é isso? Que eu chamo distração. A palavra de Deus fala em Atos 17:11, versículo, parte B: examine as escrituras, se estas coisas são verdadeiras. Lá em 1 João 4:1 diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo vô-lo tenho dito: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que você recebeu, seja anátema, ou seja, maldito. João 5:39, examine a escritura, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você precisa entender, Deus já, quem está debaixo de uma palavra, fique nela. Deus já falou, está falado. Deus não muda os seus planos, quem muda o plano é a gente. Quantas coisas nós deveríamos ter feito esse ano, não fizemos? Por quê? Porque ficamos lá, ai será? Não, Deus não é Deus de duas palavras. E a última lição que eu aprendo nesse texto: o inimigo, como um leão, busca alguém a quem possa tragar. O Senhor nos orienta na sua palavra, como lá em 1 Pedro 5:8. Põe para mim, por favor. Para sermos sóbrios e vigiarmos, algo que o homem de Deus não fez. Ele não foi sóbrio e não vigiou. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Você sabe, eu sei. Nós sabemos naquilo que nós precisamos nos consertar. Sim ou não? Se você recebe uma palavra, dizendo que é a palavra de Deus, profética para a tua vida, você sabe que você tem brecha, e Deus fala assim: eu tenho me agradado de ti, meu servo, eu tenho visto o teu sofrimento. Está no sofrimento nada, você está cheio de brecha, mas eu vou te dar vitória. É falsa profecia, porque você sabe que está cheio de brecha, sabe como é que o coração está, sabe como é que a vida está, no mínimo. Irmãos, às vezes eu estou assim, meio irado, trabalhando não sei o quê. O telefone toca. Eu falei: quem que está me chamando? Aí eu ligo lá: oi, tudo bom? Tudo bom? E aí, bicho, tudo bem? Só para falar, viu? Isso aí, que Deus está mostrando aí no seu coração, esse pensamento, diz o Senhor, não é nada disso não, viu? E não sei o quê. Deus logo me corrige, porque sabe que eu não posso alimentar certas coisas, porque se eu alimentar eu vou ficar distraído, aleluia. E eu quero dizer para você, esse ano não é ano de ficar distraído mais não, é ano de você entender, aleluia, há uma chamada, há um propósito, há um caminho, e o melhor de Deus vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? A Bíblia fala que o leão mata o homem por causa da desobediência. Por ele não ter sido sóbrio, ele se distrai e não vigia. Muitas das vezes nós estamos desatentos, buscando muitas vezes um conhecimento que Deus só quer que nós tenhamos um único conhecimento, que Deus só quer que nós tenhamos uma única forma de nos comportarmos. Como? Obedecendo. Eu lembro que, acho que eu já contei isso aqui, o bispo Betão virou para mim e para Raquel, lá em São Bernardo, na regional, e falou assim: nós pegamos um lugar, e não sei o quê, ele, glória a Deus, nós vamos fazer vários eventos com a igreja, tal, lugar de honra maravilhoso, uma casa de festa, tal, nós vamos fazer uma igreja lá, e não sei o quê, e vai ser renascer rural. Legal. Aí renascer rural, vai ser num sítio. Falou: e o Daniel e a Raquel que vai para lá. Aí ele virou assim: você pega os piores que estão com você e leva. Desse jeito. Porque eu sei que você vai tratar eles lá.
Irmão, e nós somos. Andava 3 quilômetros dentro da terra assim para chegar. Um lugar sem paredes, só uma coberta assim, tudo sujo. E nós chegamos lá em obediência. Fomos fazer o culto. Eu falei, meu Deus, se vai chegar gente aqui, eu não sei. Só sei que eu e os oficiais, nós vamos fazer o culto aqui. E nós fizemos o culto no domingo. De repente, alguns moradores da região começaram a chegar. E Deus foi nos dando paz sobre aquilo. E um belo do dia, nós fazendo o culto lá, chega o bispo e falou, não, eu só queria ver se vocês estavam prontos para obedecer. E aí Deus nos honrou, que de lá nós saímos daquela região. Nós somos uma região de Guarulhos, uma região muito promissora, que Deus escreveu uma história linda naquela região. E de lá para cá, nós nunca mais paramos. Porque nós sabemos que não há coisas difíceis para quem está debaixo de uma palavra. Quem está de obediência para você, aí eu pergunto para você o que eu falei dias atrás. Alguém já andou de avião? Levanta a mão aqui. Alguém já andou de avião? Tá, você conhece o piloto que dirigiu o avião, não? E por que você entrou no avião? Então você confia no piloto de avião, você confia no motorista de aplicativo, você confia no motorista de ônibus, você confia no cara que dirige o metrô, você confia no cara que dirige um ônibus de viagem, mas você não confia quem fez os céus e a terra. Então nós precisamos aprender a confiar e saber, eu estou, você está, nós estamos, esta casa está debaixo de uma palavra, e nós não vamos arredar o pé 1 milímetro sequer, porque Deus tem algo poderoso para nos dar em nome. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Leve esse pedido para a sua casa, escreva os seus pedidos. Escreva o teu projeto a Deus. Pega coisa, irmãos, que com o pé no chão, viu? Não vai pedir coisa assim fora da curva, não. Coisa da tua maturidade, você tem maturidade para suportar. Coisa que você tem controle, e peça a Deus para te dar, para você ir crescendo, passo a passo, degrau a degrau, e vai vivendo a palavra e a promessa que Deus tem sobre a tua vida. Você crê nisso? Diga amém em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Tudo naquilo que você não é experimentado, possivelmente virá sempre uma voz para te tirar do foco. Agora eu vou interpretar na minha maneira. Se aquele homem, como a Bíblia fala, que era um profeta velho, acomodado, fosse atrás de um profeta como Elias, ele não iria atrás. Porque ele sabia que Elias era experimentado. Quanto mais você corre da vontade e dos processos que Deus tem para você, mais você será atacado pela voz antiga. Quanto mais você ficar preso àquilo que muitas vezes são tão ilusórios, mínimas as coisas, quanto mais você ficar preso e distraído a isso, mais será o nível de ataque sobre a tua vida. Seja uma pessoa decidida a obedecer. Seja uma pessoa, eu quero dizer que na minha caminhada, eu já fui muito lesado por pessoas que eu tive uma extrema obediência. Mas essas pessoas, hoje elas veem o quanto Deus me abençoou pela obediência que eu tinha. Eu quero dizer que essas coisas que me prejudicaram, na realidade, me prejudicou eu achando que humanamente eu não teria mais. Mas o que Deus me deu hoje é muito maior do que eu perdi ontem. Porque eu estava debaixo de uma palavra e eu sabia que Deus iria fazer coisas diferentes. Então hoje, em nome de Jesus, que essa última quinta-feira, dia 28, seja uma quinta diferente na tua vida. Entre 2024, não importa o que aconteça, não importa o que venha, eu vou obedecer o meu Deus e ponto final. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos, eu quero agradecer por eles, pela fidelidade de estar na tua casa, durante esse ano de 2023,
Eu quero louvar a Ti, Senhor, por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que frequenta o culto, cada oficial, cada pessoa que esteve conosco nesse ano de 2023. Ó Deus, perseverou, aleluia, se esforçou, mesmo cansado, arrebentado do trabalho, mas vieram porque a Tua palavra fala, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 fora. Deus abençoa a cada um deles, que nós sejamos, ó Pai, pessoas que tenhamos cada dia mais experiência com a Tua voz, que nós não sejamos distraídos por nenhuma palavra que não venha, ó Deus, de Ti, que nós sejamos atrelados, ó Deus, envolvidos, amarrados, abraçados com a palavra que o Senhor já liberou para nós. Nós abençoamos os Teus filhos, nós abençoamos os Teus servos, nós declaramos a Tua graça, a Tua unção, a Tua bênção e a Tua vitória. Deus, muito obrigado, porque, Deus, mais uma quinta-feira se encerra na Tua casa, e nós podemos dizer Ebenezer, 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 porque o Senhor abençoou do aluguel deste mês, Ebenezer, porque o Senhor ajudou a luz desse mês, Ebenezer, porque a luz, a água está paga, as despesas estão pagas. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Nós abençoamos os Teus filhos, declaramos a Tua bênção, o Teu milagre, para a glória do Teu nome. Sobre eles venha 100 vezes mais da obediência, que Ele escolha os 100 vezes mais, que nós sejamos, ó Deus, aqueles que entregam uma adoração não desviada, mas uma adoração sincera. Dai-nos graça e nos dê a vitória, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Ainda de pé, pegue na sua cadeira o envelope de dízimo e oferta, aleluia, entrega a tua última oferta do ano. Oh, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci uma pessoa, uma igreja linda assim, sabe? Que eu falei, nossa, é um sonho. A pessoa, 3 meses, levantou, construiu, equipou. Aí ele virou para mim assim, gostou, bispo? Eu falei, amei, parabéns. O melhor microfone, a melhor bateria, a melhor cadeira, telão assim. E você, como é que foi lá? Eu contei minha história para ele, ele sentou, quase chorou. Falei, nós começamos assim. Mas como é que você fez tudo isso? Porque eu tinha uma palavra. E Deus nos deu a palavra. E eu quero dizer, aprenda o que eu tenho aprendido aqui nessa igreja. Ali a gente fala assim, esse mês, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, tem misericórdia. A vontade de sair vendendo tudo que eu tenho e entregar. E Deus fala assim, você vai vender tudo, vai entregar. No outro mês vai faltar. E você não vai confiar que eu posso fazer. Confia, eu estou no lugar. Confia, eu estou na casa. Confia, eu sou Deus nesse lugar. E Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado essa casa. Deus tem abençoado essa igreja. Deus tem abençoado as pessoas. Deus tem multiplicado. Por quê? Porque nós estamos em obediência. Seja obediente, farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. Dê a tua última oferta da quinta do ano 2023. Seja uma oferta consciente, de gratidão, de vitória, de bênção. Levante seu envelope alto. Senhor, nós consagramos a Ti, declaramos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção. Senhor, aleluia, mesmo tendo pouca força, nós não negamos o Teu nome. Mesmo tendo pouca força, nós não deixamos de Te servir. Mesmo vivendo tantas situações intempéries, Senhor, nós cremos e que o Senhor iria mudar, e o Senhor mudou a história. Nós consagramos a oferta, que seja, Senhor, o melhor para a Tua casa, que o Teu nome seja glorificado. Nós consagramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, amém. Pode sair do seu lugar, entrega a sua oferta, o seu gasofilácio, em nome de Jesus, amém? Então, recapitulando, domingo o nosso culto não será às 6 da tarde, será às 10 da noite, amém? Às 10 da noite, quando for mais ou menos 23h50, 55, nós vamos dobrar o nosso joelho, e nós vamos entrar na presença de Deus,
no ano de 2024, que vai ser uma bênção. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Que o Senhor possa te dar um descanso abençoado. Que você possa dormir o sono do justo em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos, ó Deus, ó Pai, esse mais um dia na tua casa. Te louvamos, Senhor. Leva o teu povo em paz. Que o teu amor, a tua graça, o teu poder esteja sobre a vida deles. Leva-os debaixo da cobertura do teu sangue. Guarda o Senhor, ó Pai, quem vai viajar na estrada, ó, guarda, livra do mal, da bala perdida, do acidente, ó, do desastre, Senhor, terrestre, desastre aéreo, desastre, ó Deus, da natureza. Cubra os teus filhos com o teu sangue. Quem já está em viagem, guarda-os na estrada, livra-os de todo mal, abençoa, Senhor. Nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que Ele te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai em paz, Deus te abençoe.